Olá, crianças, boa tarde. Hoje nós vamos estudar ciências. Quem gosta de ciências, hoje está bem satisfeito, né? Então vamos lá, Tia Carla também adora ciências. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre cadeia alimentar. Observem que a Tia Carla fez aqui um esquema de como funciona essa cadeia alimentar, como ela procede. Cadeia alimentar é a relação entre os seres vivos na busca de energia, tá vendo? Toda a cadeia alimentar se inicia por um ser chamado produtor, pois ele é o único ser vivo capaz de produzir seu próprio alimento, através da energia do sol. Percebam, a planta, ela pega a energia do sol, então ela se alimenta da luz solar. A lagarta, ela se alimenta da planta. O sapo se alimenta da lagarta e o gavião do sapo. Ou seja, cada um aqui depende do outro para sobreviver, tá? Observem que na página 344 do livro de vocês, tem um tigre, né? E o tigre também se alimenta de outros seres, né? Aqui tem a foto da cobra e do gavião, ou seja, cada um aqui se alimenta do outro. E tem uma pergunta: que animais e plantas você vê na imagem? De que se alimentam esses seres vivos? E aí agora nós vamos nos apropriar desse conceito na página 346. Então, crianças, na página 346 tem a relação alimentares. O que é isso? É a relação que os animais têm com a sua própria alimentação, tá? Aqui diz, você já reparou que cada animal tem sua preferência alimentar? E vocês, qual a relação de alimento que vocês têm? Vocês têm uma preferência de alimento, assim como os animais também, tá? Uns comem plantas, outros comem animais e alguns ainda comem qualquer alimento que encontre pela frente, tá? Então aqui vocês vão ter que pesquisar e registrar alimentos que cada ser aqui, ser vivo, se alimenta. Ou seja, o coelho, ele se alimenta de quê? Vocês vão anotar. Vale lembrar que vocês podem pesquisar, tá? Na internet. Por isso que diz, pesquise e registre do que se alimentam os seguintes animais, que são o coelho, o tubarão, o jacaré, como diz aqui no livro, tá? Agora, página 347. Aqui na página 347, há uma pergunta. E você, que tipo de alimento fazem parte da sua dieta? Né? Já que ela perguntou na página 346, que tipo de alimento vocês preferem? Né? Tem uns que preferem carne, outros preferem peixe, outros não gostam de peixe. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá bom, crianças? No número 3, vocês vão ter que classificar a origem da dieta de cada animal. Ó, dieta predominantemente de origem animal, tá? Então, o que da origem animal nós comemos, né? Ó, classifique esses animais de acordo com a dieta alimentar que eles têm. Inclua o ser humano em sua lista. Então, tem 3 quadradinhos aqui e vocês vão ter que dizer: dieta predominantemente de origem animal, dieta predominantemente de origem vegetal. Ou seja, o leão ele come o quê? Ele come carne ou ele come vegetal? Então, se ele é carnívoro, ele vai entrar no primeiro quadradinho aqui, que é a dieta predominantemente de origem animal. E a girafa? A girafa, ela é o quê? Ela come o quê? Ela come vegetal, né? Ela não come carne, então ela vai entrar no segundo quadradinho, tá? Dependendo da espécie, por isso que vocês vão ter que classificar. Dieta de origem animal e vegetal. Quem é que come vegetais e quem é que come animais? E falando nisso, nessa classificação alimentar, a questão abaixo, ela vem dizendo sobre isso. Veja o que a Tia Carla escreveu no quadro.
Animais carnívoros se alimentam de outros animais. Animais herbívoros se alimentam de vegetais. Quais são eles? Caules, folhas, frutos e raízes. Animais onívoros se alimentam de vegetais e animais. Percebam que embaixo tem uma tabela. E essa tabela vocês vão conseguir responder de acordo com a atividade anterior. Está escrito assim, na tabela da atividade anterior, temos animais carnívoros na primeira coluna. Ou seja, na primeira coluna foram só os animais que comem carne. Na segunda coluna, são os animais herbívoros. E na terceira, os onívoros. Então, cada classificação aqui em cima vai responder o de baixo. Ou seja, animais carnívoros. Vocês vão pesquisar outros tipos de animais. Vocês não vão colocar o que vocês colocarem aqui em cima, tá? Vou dar um exemplo disso. Por isso que aqui ele pede, pesquise, vá para a internet pesquisar e escrever outros exemplos aqui, tá bom? Olha, animais carnívoros. Aqui em cima, a tia Carla deu o exemplo do leão. Embaixo, vocês podem colocar outro tipo de animal, tá? A tia Carla vai colocar aqui, ó, para vocês como exemplo do carnívoro, tubarão, tá? E herbívoro, vou dar um exemplo, vaca. E o onívoros, que é o porco. Aqui em cima, vocês colocaram um só. Aqui embaixo, vocês vão colocar mais de um. Pode ser no mínimo 2, 3, tá bom? Vamos lá, página 348. Crianças, vamos lá. Retornando. Página 348. A página 348, ela tem um título muito peculiar, né? O alimento das plantas. E tem aqui um diálogo, né? Entre os amiguinhos da Eleva. Duda pergunta para Theo. Nós comemos alface, tomate e beterraba. Mas e as plantas? O que elas comem? Planta come? Theo faz outra proposta para ela, né? Um rebate para ela. Nunca vi planta comendo, mas elas precisam se alimentar de alguma forma, não? Então, assim, crianças, e aí? Vocês já ouviram falar que planta se alimenta? No esqueminha que a tia Carla fez anteriormente, no início desse vídeo, eu mostrei que o sol vai em direção à planta. Então, o que a planta retira do sol? O alimento, que é energia, tá? Então, a planta se alimenta da energia solar, tá? E aqui tem uma pergunta. O que você responderia, Duda? Se fosse vocês iam responder o que para Duda? Você concorda com o Theo? Onde o Theo diz, nunca vi planta comendo, mas elas precisam se alimentar de alguma forma, não? Então, aqui diz, você concorda com o Theo em relação a planta se alimenta retirando a energia do sol? Você já deve ter cuidado de uma planta ou visto alguém cuidar de uma, não é verdade? Você já não viu a vovó plantando alguma plantinha, alguma semente, ou vocês mesmos? Então, as plantas precisam de muitas coisas para sobreviver e se desenvolver, né? Ela nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, porque ela é um ser vivo. Um desses elementos importantes para que ela cresça saudável é a luz do sol, como a tia Carla fez o esqueminha do sol, jogando energia para a planta. Que tal investigarmos sobre isso? Então, vocês observem aqui na página 348 que tem uma criança cuidando da planta, tá? E a nossa tarefinha de casa será exatamente o nosso experimento, tá bom? Então, vamos lá para a página 349.